Fala pessoal, sejam muito mais que bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Pedro e aqui eu trago relatos sobrenaturais todos os dias para vocês. Se você curte esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, não se esqueça de já deixar um like no início do vídeo para fortalecer, que ajuda bastante. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações de vídeos novos que saem aqui no canal. Por último, mas não menos importante, se você tem alguma experiência sobrenatural real ou conhece alguém que tenha tido, não esqueça de mandar essa história pra gente. O meu e-mail vai estar na descrição do vídeo. Dados os recados iniciais, obrigatórios e triviais, vamos para o primeiro relato da noite. Relato número 1, a procissão das almas. Tudo bom, Pedro? Meu nome é César, tenho 48 anos e moro em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. O que vou contar aconteceu há muito tempo, quando eu tinha apenas 19 anos. Naquela época, eu ajudava meu pai em uma propriedade rural afastada da cidade. A região era muito diferente do que é hoje. Haviam poucas casas, poucas estradas e quase nenhuma iluminação. Depois que o sol se punha na região, a escuridão tomava conta do lugar. As únicas luzes visíveis eram a da lua e das lâmpadas amareladas das propriedades espalhadas pelas colinas. Era uma noite de inverno, dessas que o frio uiva, fazendo sons estranhos. O céu estava limpo no começo da noite e uma neblina fina começava a se formar sobre o pasto. Lembro que naquela noite, meu pai tinha que devolver algumas ferramentas que havíamos pegado emprestado de um amigo para realizar um serviço. Esse amigo do meu pai morava a cerca de 5 quilômetros da nossa propriedade. Quando terminei de finalizar minhas tarefas, meu pai me mandou devolver as ferramentas. Peguei meu moletom, organizei as ferramentas no baú da moto e fui embora. A ida foi tranquila. Entreguei as ferramentas, conversei por alguns minutos com este amigo do meu pai e logo iniciei o retorno para casa. Já passava das 10 horas da noite quando comecei a percorrer a estrada de terra novamente. O caminho era cercado por pastagens de um lado e pequenos trechos de mata do outro. Aquela neblina, que tinha começado fina, já tinha aumentado bastante na estrada. Em alguns pontos, eu conseguia enxergar apenas alguns metros à minha frente, até mesmo porque o farol da moto não era muito forte e a neblina estava realmente densa. A única coisa que eu ouvia era o barulho do motor da moto e os insetos no mato. Foi então que avistei algumas luzes ao longe, pequenos pontos brilhantes surgindo através da neblina. No início, imaginei que fossem moradores voltando de alguma celebração religiosa. Na região, era comum acontecerem novenas, procissões e encontros nas capelas rurais. À medida que se aproximava, percebi que aquelas pequenas luzes eram velas, dezenas de velas. As chamas tremeluziam fantasmagoricamente no meio da névoa. Então, comecei a distinguir alguns dos indivíduos que carregavam as velas. Eles caminhavam em uma longa fila e todos estavam vestidos de preto e com capuzes que tampavam os rostos. Não havia nenhum som de conversa. Na verdade, não havia som nenhum. Não havia interação entre eles. Todos mantinham a cabeça baixa enquanto avançavam lentamente pela estrada. Uma procissão normal teria rezas, cantos ou pelo menos o som dos passos. Mas ali não havia nada, absolutamente nada. Apenas o brilho das velas se movendo na escuridão. Diminui a velocidade da moto e meu coração começou a bater mais forte. Quanto mais perto eu chegava, mais estranho tudo parecia. Eu conseguia ver os corpos, suas roupas, as velas,
mas não conseguia ver os rostos nem as mãos. Parei a moto e fiquei observando as pessoas por alguns segundos. Foi quando uma das figuras levantou lentamente a cabeça. Eu não consegui distinguir os traços do rosto, mas parecia ser uma caveira embaixo da túnica preta. Tive a sensação mais assustadora da minha vida, quando percebi que aquela coisa estava olhando diretamente para mim. Meu corpo inteiro ficou arrepiado e o medo tomou conta. Sem pensar duas vezes, liguei a moto e acelerei o mais rápido que pude para o lado contrário. Depois de alguns segundos, reuni coragem para olhar por cima do ombro. Quando me virei, a estrada estava completamente vazia. Não tinha ninguém, somente a neblina. Não havia procissão e não havia velas. Cheguei em casa desesperado, mas ainda assim um pouco mais aliviado. Contei tudo para os meus pais e minha avó, que morava com a gente. Quando terminei, minha avó fez o sinal da cruz e fez com que todos nós rezássemos juntos várias vezes. E disse que aquela era a procissão das almas de pessoas que morreram e não puderam entrar nem no céu nem no inferno, e por isso vagam sem descanso pela terra dos vivos. Aqui, gente, esse relato me lembra muito o relato da procissão das almas do pessoal do interior de Minas, geralmente Ouro Preto. A procissão das almas, ela acontece na quaresma, dias específicos da quaresma, mas o que é sabido e que tem que ser respeitado e que as pessoas realmente respeitam é que os dias específicos da quaresma não é recomendado sair depois da meia-noite e muito menos depois de 1 hora da manhã, porque é a hora que a procissão das almas passa pela rua. E o pessoal ouve barulho de passo, o pessoal ouve barulho de cânticos e o tremeluzir de velas pela janela. Só que ninguém tem coragem de olhar para fora. Aqui no caso era uma procissão silenciosa, né? Não tinha cantos, não tinha som de passos. Ele via, né, o tremeluzir ali das velas, mas não tinha nenhum som, né? E quando ele foi olhar o rosto de um dos indivíduos, era o rosto de uma caveira, né? É o primeiro relato que eu vejo de uma pessoa que olha, né, para a procissão das almas e conta o relato. É muito bom. Vamos para o relato número 2, o Cavaleiro. Meu nome é Pedro e sou de São Paulo, meu xará. O que vou contar aconteceu quando eu tinha 16 anos e permanece tão vivo na minha memória que mesmo passado muito tempo, ainda consigo me lembrar de cada detalhe daquela madrugada. Nunca fui muito supersticioso e nem achei que essas histórias sobrenaturais, e sempre achei que essas histórias sobrenaturais eram apenas coincidências transformadas em lendas. Naquela noite, meus pais foram dormir mais cedo. Eu permaneci acordado no meu quarto, que ficava no segundo andar da casa. Na minha janela do quarto era possível ver boa parte da rua. Era uma rua antiga e de um bairro antigo, cercado por árvores enormes e casas bem tradicionais. No meio da noite aconteceu uma queda de energia, mesmo sem chuva. A televisão desligou, o ventilador parou, a internet caiu e as luzes se apagaram. Um silêncio estranho tomou conta da casa. Confesso que fiquei com um pouco de medo na hora. Sem internet, sem televisão e sem sono, fui até a janela observar a rua enquanto esperava a energia voltar. A rua estava completamente escura. Alguns postes mais distantes ainda funcionavam, criando pequenos círculos amarelados de luz em meio à escuridão. O vento soprava devagar e frio entre as árvores. As sombras dos galhos se movimentavam sobre o asfalto como se estivessem vivas.
Foi então que ouvi um som de batidas no chão. Parecia um som de cascos batendo contra o asfalto, mas aquilo não fazia sentido. Um cavalo no meio da cidade e era meia-noite. Ninguém costumava cavalgar pela cidade, ainda mais naquele horário. Continuei observando. O som ficava mais forte, mais próximo e mais definido. Então, ouvi outro ruído, um som metálico, como correntes sendo arrastadas pelo chão. O som ecoava pela rua vazia. Um arrepio percorreu meus braços. A sensação era estranha, como se algo dentro de mim dissesse que eu não deveria dissesse que eu deveria me afastar da janela. Mas a curiosidade era maior. Continuei olhando. Foi quando avistei uma silhueta surgindo no final da rua. Inicialmente parecia apenas uma sombra, mas conforme se aproximava, comecei a distinguir a sua forma. Era um cavalo completamente negro. Seu porte era impressionante, muito maior do que qualquer cavalo que eu já tinha visto. Cada passo parecia pesado e solene, como se estivesse seguindo um destino inevitável. Então, percebi algo que fez meu coração acelerar ainda mais. Os olhos do animal brilhavam, não com o reflexo normal da luz. Havia uma coloração avermelhada. Pareciam brasas acesas na escuridão. Montado sobre ele havia um homem, ou pelo menos algo que parecia um homem. Vestia uma longa capa escura de couro, e a cabeça permanecia baixa, o rosto escondido sob um chapéu. Neste momento, eu já estava completamente escondido atrás da cortina da janela do meu quarto. Porém, não conseguia parar de olhar. Enquanto avançava pela rua, o som das correntes se tornava cada vez mais alto, misturando-se ao som ritmado dos cascos. Meu corpo inteiro estava tenso, mas eu não conseguia me mover. Era como se estivesse hipnotizado pela cena. Quando o cavalo chegou em frente à minha casa, algo aconteceu. A temperatura do meu quarto despencou. Não foi impressão, não foi medo, foi um frio real, brusco e intenso. Como se alguém tivesse aberto a porta de um congelador dentro do quarto. O ar parecia pesado, difícil de respirar. Então, o cavaleiro fez algo que jamais esquecerei. Sem parar o cavalo, ele virou lentamente a cabeça na minha direção. Aquele movimento pareceu durar uma eternidade. Eu tentei enxergar o seu rosto, mas não havia rosto, apenas uma escuridão profunda. Uma ausência completa de traços humanos. Mesmo assim, tive absoluta certeza de que ele estava olhando para mim. Ele me via. Me joguei para trás imediatamente. Caí no chão do quarto e me escondi embaixo da janela. Meu coração batia tão forte que parecia sair do peito. Pensei que iria infartar. Não sei quanto tempo permaneci ali. Talvez alguns segundos, talvez vários minutos. Quando finalmente reuni coragem suficiente para erguer a cabeça, olhei novamente pela janela e a rua estava vazia. Mas então houve algo que me fez gelar novamente. Os sons continuavam, porém mais distantes, como se o cavaleiro ainda estivesse seguindo pela rua. Até hoje, não sei o que vi naquela madrugada, mas existe uma coisa da qual tenho absoluta certeza. Os sons dos cascos e das correntes continuaram ecoando pela rua muito depois da figura ter desaparecido. Esse aqui eu nunca tinha ouvido falar, né? De um cavaleiro, um cavaleiro, um fantasma, né? Um cavaleiro fantasma,
andando pelas ruas da cidade. Esse aqui eu nunca tinha ouvido falar, para ser bem sincero com vocês. Relato número 3: o choro no quarto. Meu nome é Padre Antônio, sou sacerdote há mais de 20 anos e durante esse tempo acompanhei inúmeras situações difíceis. Já visitei hospitais, presídios, comunidades carentes e famílias que enfrentavam os mais diversos tipos de sofrimento. Ao longo da minha caminhada religiosa, ouvi muitos relatos de acontecimentos que as pessoas consideravam sobrenaturais, mas na maioria das vezes havia uma explicação racional para os fatos. Medo, ansiedade, coincidências ou até problemas psicológicos costumavam estar por trás daquilo que parecia inexplicável. Mas existe uma experiência que vivi no início dos anos 2000 que até hoje permanece sem resposta. Naquela época, eu havia acabado de ser transferido para uma pequena paróquia no interior de São Paulo. Era uma cidade tranquila, cercada por áreas rurais e conhecida por suas ruas silenciosas e seu ritmo pacato. Eu ainda estava me adaptando à nova comunidade quando algumas pessoas começaram a comentar que eu costumava visitar famílias que acreditavam estar enfrentando problemas espirituais. Poucos dias após a minha chegada, recebi um pedido incomum. Um casal desejava conversar comigo com certa urgência. Marcamos uma visita para a tarde do dia seguinte. Quando cheguei ao endereço, encontrei uma residência simples e antiga. A pintura já estava desgastada pelo tempo e algumas partes da fachada demonstravam a idade da construção. Nada parecia particularmente assustador. Ainda assim, assim que atravessei o portão, tive uma sensação difícil de explicar. Era como se o ambiente estivesse carregado, pesado. Não havia o som de televisão ligada, não havia rádio tocando, não havia cães latindo nas casas vizinhas. Parecia que todo o quarteirão estava mergulhado em um silêncio incomum. O casal me recebeu educadamente, o marido aparentava estar exausto. Tinha olheiras profundas e um semblante abatido. A esposa demonstrava um nervosismo evidente. Suas mãos tremiam enquanto preparava o café e evitava olhar diretamente para mim. Sentamos na sala e começaram então a relatar o que vinha acontecendo. Segundo eles, os problemas haviam começado alguns meses antes. Objetos apareciam em lugares diferentes daqueles que haviam sido deixados, portas eram encontradas abertas durante a madrugada, batidas surgiam em diferentes partes da casa, sem motivo aparente. Em algumas noites, ouviam passos pelo corredor, mesmo estando sozinhos. Enquanto ouviam meus conselhos, relatavam os acontecimentos. Eu procurava analisar tudo com muita cautela. Foi então que ouvi o primeiro som, muito fraco, tão discreto que pensei ter sido impressão. Parei de falar por um instante. Olhei discretamente na direção do corredor, mas tudo permanecia em silêncio. Continuei a conversa. Poucos segundos depois, ouvi novamente. Dessa vez, não havia dúvida. Era choro de uma criança, um bebê. Um som baixo e distante, como se viesse de algum dos quartos da casa. Olhei rapidamente para o casal. Nenhum dos dois demonstrou reação. Imaginei que talvez tivessem um filho pequeno dormindo. Continuei ouvindo seus relatos, mas o som voltou, mais claro e mais definido. Um choro curto e melancólico. O tipo de choro que qualquer pessoa reconheceria imediatamente. Naquele momento, comecei a me distrair da conversa. Minha atenção estava completamente voltada para aquele ruído.
Alguns minutos se passaram, o choro surgia, parava e reaparecia novamente, sempre vindo da mesma direção, o corredor. Por fim, resolvi interromper a conversa de maneira natural e perguntei: Vocês não deveriam, vocês não deveriam verificar o bebê? Parece que ele está chorando há algum tempo. A reação dos dois foi imediata. A esposa ficou completamente pálida e o marido me encarou fixamente. Ninguém respondeu. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Então o marido falou: Padre, nós não temos filhos. Senti um arrepio percorrer toda a minha espinha. Por um instante, imaginei que pudesse haver alguma criança na casa do lado. Talvez o sonho estivesse entrando pelas janelas. Perguntei sobre isso. O homem balançou a cabeça lentamente e disse: A casa vizinha está vazia há meses. Naquele exato momento, o choro voltou. Mais alto do que antes, mais próximo. Parecia vir diretamente do final do corredor. Todos nós ouvimos. Dessa vez, não havia qualquer possibilidade de engano. A esposa levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Entre lágrimas, confessou algo que nunca havia contado a ninguém, além do marido. Disse que escutava aquele mesmo choro havia semanas, principalmente durante a madrugada. Algumas vezes acordava assustada, acreditando que havia um bebê dentro da casa. Chegava a procurar pelos cômodos, mas nunca encontrava nada. Enquanto ela falava, o som ecoou novamente. Um lamento infantil, triste, sofrido e desolador. Levantei-me da cadeira, caminhei lentamente em direção ao corredor. Lembro perfeitamente da sensação. A temperatura parecia mais baixa naquela parte da casa. O ar parecia imóvel e pesado. Cada passo aumentava a minha expectativa. Abri a porta do primeiro quarto e estava vazio. Abri o segundo, também vazio. Não havia berço, não havia brinquedos, não havia roupas infantis. Nenhum sinal de que uma criança tivesse vivido ali em qualquer momento. Ainda assim, por alguns segundos o choro continuou, ecoando pelos cômodos, como se estivesse vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Então, repentinamente, quando começou, então, tão repentinamente quanto começou, cessou. O silêncio voltou, absoluto e perturbador. Permaneci imóvel por alguns instantes, esperando ouvir novamente, mas nada aconteceu. Retornei à sala, realizei orações com o casal, percorri cada cômodo da residência fazendo bênçãos e leituras de passagens bíblicas. Fiquei ali por mais algumas horas e nenhum outro fenômeno sobrenatural ocorreu naquele dia. Quando fui embora, o casal parecia mais tranquilo, mas eu mesmo saí daquela casa profundamente impressionado. Meses depois, encontrei os dois novamente após uma missa. Perguntei como estavam e eles sorriram. Disse que, desde aquela visita, nunca mais haviam ouvido o choro. As batidas cessaram, os ruídos desapareceram, a sensação de presença também havia acabado. Fiquei feliz por eles. Mas aquela experiência permaneceu comigo. Ao longo dos anos, ouvi inúmeros relatos assustadores. Muitos deles provavelmente tinham explicações simples. Entretanto, aquela tarde foi uma das raríssimas ocasiões em que eu próprio testemunhei algo que não consegui compreender. Até hoje consigo me lembrar perfeitamente daquele som. Era um choro real de um bebê, claro e nítido, inconfundível, ecoando pelos corredores de uma casa onde nunca existiu criança alguma. E às vezes, quando me recordo daquele dia, ainda me pergunto uma coisa: se não havia nenhum bebê naquela casa, então
quem estava chorando. Aqui, o demônio ele é ardiloso, né, gente? O demônio ele é ardiloso. E ele, às vezes, ele não te enfrenta diretamente, né? Ele te induz à loucura, ele te induz ao erro, né? Então, pensa, um casal jovem numa casa, no interior, numa região tranquila, o pessoal não é acostumado, né, com esse tipo de coisa, e do nada começa a ouvir barulhos pela casa, som de bebê chorando. Então, você começa a perturbar o psicológico da pessoa até a pessoa enlouquecer. O padre mesmo, quando chegou na casa, disse que o marido parecia assim, extremamente cansado. Ou seja, você vai minando a energia das pessoas, o demônio vai minando a coragem, vai minando a fé, até a pessoa sucumbir e se entregar. Mas olha a importância de você procurar uma ajuda, de você procurar uma ajuda especializada, espiritual, fazer orações, fazer rituais e resolver o problema, porque é um problema espiritual, então a gente precisa de uma ajuda espiritual para resolver esse tipo de problema. Mas fico muito feliz aí que o padre tenha conseguido dar um fim, né, nos fenômenos que perturbavam a família lá. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje eu trouxe esses três relatos. Muito obrigado. Deixa um like aí se você gostou. Se você não gostou, deixa um like também. E vamos para o próximo vídeo.